Vai começar mais uma aula do meu curso gratuito Pedalando Longas Distâncias. A lista completa das aulas está aqui na descrição do vídeo e eu aconselho que você assista na ordem. E claro, se você quiser apoiar o meu trabalho, a melhor forma é se inscrevendo aqui no canal. É apenas um clique e ajuda demais. Um grande abraço e boa aula! Olá, estamos aqui no terceiro vídeo da nossa aula sobre carga e esse vídeo é especial para você que quer conhecer, utilizar a intensidade das suas pedaladas, mas não tem um dispositivo que mede a frequência cardíaca. Então você vai trabalhar com a tabela de PSE, Percepção Subjetiva do Esforço, tá? Eu considero essa tabela inclusive melhor do que a cadência ou a velocidade, porque eu já expliquei na aula anterior que a cadência e a velocidade são medidas muito subjetivas, tem muita coisa que interfere nelas, tá? Percurso, se é subida, se é descida, terreno, que vão interferir na cadência e na velocidade, o que não vai acontecer com a percepção subjetiva do esforço, a tabelinha, tudo bem? Essa tabela de percepção subjetiva do esforço ela é muito utilizada. O próprio Strava tem, né, a tabelinha dele. Como que você achou o seu pedal aqui, né? E você vai deixando gradativo. Outros aplicativos têm também as suas medidas de percepção subjetiva do esforço. E eu vou mostrar para vocês aqui a tabelinha que vocês vão utilizar para entender a intensidade que vocês estão aplicando, se vocês pedalam, por exemplo, por conta própria. E também, se por acaso o seu treinador, né, se você treina com um treinador, ele pode indicar os treinos na sua planilha com a tabela de percepção subjetiva do esforço. Funciona muito bem, tá bom? Vejam, vou mostrar para vocês aqui a tabela. Aqui está. Essa é a tabela de percepção subjetiva do esforço. Eu estou deixando aqui nos materiais dessa aula também um link para vocês fazerem o download dessa tabela nessa versão maiorzinha que mostra a intensidade, tá? E mostra também como que vocês vão se sentir. Porque o segredo dessa tabela aqui é você conhecer cada vez mais o seu corpo. Por isso que é a percepção subjetiva do esforço. E isso quer dizer o quê? Que é uma orientação individual que você vai ter. O que é esforço, por exemplo, 5 para mim, pode ser diferente do que é o esforço 5 para você. Então vamos supor, nós estamos pedalando junto e a gente está fazendo uma subida. A subida para você, por exemplo, pode ser uma intensidade 6 ou 7 e para mim pode ser, que estou menos treinado, pode ser 8 ou 9, entende? Então é uma percepção subjetiva. E outra, ela acompanha a evolução do nosso treinamento. Então aquela subida que eu fazia e que antes o meu esforço era 7 nessa escala de percepção aqui, depois que eu, de 2, 3, 4 semanas, meses de treinamento, a subida que para mim era 7 pode ter descido para 6 ou para 5, tá bom? Então vou mostrar para vocês a tabela e vou ensinar a usar, tá ok? Essa tabela então é uma tabela que tem uma escala de 1 a 10, tá? E assim como a tabela lá das ondas de frequência cardíaca, cada númerozinho vai representar um tipo de esforço. Os números 1, 2 e 3 representam um esforço muito leve, tá? Aí o que é um esforço muito leve para mim? É onde eu sinto um esforço mínimo, praticamente não me esforço, tá? Então eu estou girando ali bem leve, um esforço mínimo, não estou sentindo cansaço nenhum praticamente, ok? Sendo que o 1 é o mínimo de todos, o 2 é um pouquinho mais, o 3 é um pouquinho mais, mas ainda dentro do muito leve, tá? Depois a gente tem a escala 4 e 5, que representa um esforço leve, tá bom? Então, como que eu vou sentir que eu estou nessa escala aqui? Eu sinto um leve calor, só que eu sinto que ainda está fácil, tá bom? Depois disso a gente vai aumentando a intensidade, vamos supor, você está pedalando mais forte, vai pegar uma subida, enfim, né? A gente tem a escala de intensidade 6 e 7, que representa o quê? Moderado, um pouco pesado. Como que eu posso perceber que eu estou nessa escala? Eu sinto um cansaço moderado, só que eu ainda consigo conversar, por exemplo, durante o treino sem perder o fôlego. Vamos deixar um pouco mais difícil.
né? O que seria o esforço 8 e 9? São esforços muito pesados. Sinto um cansaço grande e não consigo conversar durante o treino porque eu estou sem fôlego, tá certo? E finalmente o 10, que é um esforço máximo, que é aquele esforço que você está extremamente cansado, sem fôlego, que você também não consegue manter durante muito tempo, senão você tem que parar, tá bom? Vou falar a mesma coisa porque vale, né, que eu falei para a turma que tem a reloginho de frequência cardíaca, que é a cinta cardíaca. Essa é uma tabela de intensidade. Na aula passada, quando eu mostrei lá a relação entre volume e intensidade, eu vi o quê? Que quanto mais intenso, ou seja, quanto mais perto do 10, né? Quanto mais intenso ali, até ali nas cores, menos tempo eu consigo fazer aquele esforço. Então, um esforço máximo exaustivo, eu consigo manter ele por segundos, né? Um esforço muito pesado, eu consigo manter ele por alguns minutos, não muitos. E de moderado para leve para muito leve, eu consigo ficar muito tempo. Então você imagina um pedal, por exemplo, de 1 hora, de 2 horas. Vão ter alguns momentos que vão ser 8 ou 9, porque vai ter aquela subida mais difícil. Pode ser que eventualmente tenha um 10 ou não, né? Mas a grande maioria dos momentos no pedal, do seu esforço, vai ser de 7 para baixo, né? Pode ser que não tenha muitos momentos de 1, 2, 3, mas a grande maioria ali vai ficar, por exemplo, entre 4 e 7 e assim por diante. Por que é importante você saber essa tabela? Vou até voltar aqui a imagem só para mim. Por que é importante você saber essa tabela? Para você ter um diagnóstico do seu pedal. Se você treina com um treinador, o seu treinador pode, e não tenha um medidor de frequência cardíaca, o seu treinador vai te passar os treinos com base nessa tabelinha aqui, né? Eu passo para alguns dos meus atletas, mas se você não tem, você também tem o seu diagnóstico, porque você pedala e você fala, essa subida aqui para mim foi 8. O treino como um todo, para mim, hoje, foi um treino que eu pedalei mais puxado, foi um treino 8. Ele teve momentos que foi 4, teve momentos que foi 5, mas a maioria dos momentos ficou ali do 8 para cima, então foi um treino curto que eu puxei demais, tá? Para você trabalhar essas diferentes intensidades. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá para o pessoal da frequência cardíaca também. Olha a importância do diagnóstico. Se eu sair para pedalar e eu estou, por exemplo, pedalando no início do pedal, ali no meu aquecimento, numa reta, com marcha leve, e eu estou muito cansado, nossa, eu estou cansado, esse esforço para mim aqui tá 7, 8, quando era para estar 3, 4. O que está acontecendo? Seu corpo está mostrando que você precisa descansar, tá certo? Então vamos entender isso, tá? Você vai distribuir os seus treinos ao longo da semana, você que treina por conta própria, variando um pouco essas intensidades aí, né? Dias que você vai pedalar mais forte, dias que você vai pedalar moderado, dias que você vai pedalar mais fraco, utilizando essa tabelinha. Ela é cientificamente validada, totalmente confiável, podem utilizar, tá bom? E se o treinador de vocês utiliza com vocês também, pode seguir a orientação dele, porque ela é bem tranquila para saber intensidade, tá bom? Então, aproveite aí a tabelinha, ela está em anexo aqui nessa aula, é só você baixar e até a nossa próxima aula.